Boa noite, eu me chamo Ana Júlia e moro no litoral paulista. Este fato que vou revelar ocorreu há muitos anos com a comadre da minha avó. A minha avó sempre me contava essa história, e também na cidade onde ela morava, muitas pessoas confirmavam este fato, inclusive os mais velhos. A minha avó nunca foi de contar mentiras, e pelo contrário, ela até se negava a acreditar no sobrenatural para não ter que passar de mentirosa. Exemplo, uma vez quando ela viu a sombra do homem do chapéu preto passando na porta do quarto de sua casa, a princípio ela contou para o meu avô sobre o ocorrido sobrenatural. Mas depois, quando o resto da família a questionou, ela disse que deveria ser apenas a sombra de algum objeto projetada pelo lampião. Ou que talvez ela achou que viu a sombra desse homem, mas deveria ser a sua imaginação. Conhecendo bem a minha avó, toda a minha família sabia que se tratava de algo sobrenatural. Porém, a véia não queria assumir. Agora, voltando ao relato, este ocorrido aconteceu em parte com a minha avó, mas o fato principal deste relato ocorreu com a sua comadre, que morava a uns 3 quarteirões de sua casa. A sua comadre era uma velha senhora que vivia sozinha numa casa. Essa casa ficava numa vilela meio distante da urbanização, como se fosse uma comunidade rural. A casa ficava bem em frente a uma estrada de terra. E como a velhinha não tinha com quem conversar, ela costumava ir sempre nos finais de tarde na casa da minha avó, para jogar conversa fora. E quando ela não ia na casa da minha avó, ela passava as horas do dia olhando através de sua janela. A minha avó e a sua comadre, quando se viam, era sempre como as duas falarem de causos de assombração que ocorria com elas. Certo dia, a minha avó contou para sua comadre para ela evitar ficar perambulando por aquele lugarejo deserto, pois certo entardecer, a minha avó estava em casa lavando vasilhas e escutou alguém bater à porta. Quando ela foi atender, lá havia um homem que procurava um tal de José. A minha avó disse que não conhecia nenhum José e que o seu marido se chamava Antônio. O homem começou a ficar muito irritado, dizendo que ela conhecia o José sim, e que se ela estivesse escondendo ele em casa, ele saberia pelo cheiro. A minha avó, muito assustada, fechou a porta e ficou ali esperando seu marido chegar. E quando meu avô chegou, ela contou todo o ocorrido a ele. O meu avô ficou alerta, mas aparentemente aquele homem não voltaria mais a perturbar. Porém, naquela mesma noite, a minha avó é acordada com alguma coisa fungando ao redor da casa. Bem, parecia um porco, e de fato, ela até achou que era mesmo. Mas momentos depois, aqueles fungados se tornaram insuportáveis. Era como se um porco enorme estivesse farejando a casa em volta. A minha avó acordou seu marido e ele também ouviu aquilo. Então, ele pegou a sua espingarda e foi lá fora ver o que se tratava. No terreiro, aos fundos da casa, o meu avô viu um vulto correr de 4 para dentro do bananal. Então, ele segurando um lampião em uma mão e a espingarda na outra, ele foi ver o que era aquilo.
Alguns minutos depois, o meu avô começa a gritar por minha avó. Ela abre a porta e ele entra correndo. O meu avô estava pálido, como se tivesse visto alguma assombração. Mais tarde, quando ele está mais calmo, ele conta o que o assustou. Ele diz que quando chegou perto daquele animal, o bicho se pôs de pé e a coisa era maior do que ele. Era um bicho peludo e magro. Tinha cara de cachorro e focinho de porco, orelhas grandes e caídas. Era corcunda e tinha as patas da frente enormes, que pareciam braços com longas garras. A coisa era tão feia que ele não teve forças para se mexer e atirar. Tentou correr, mas a fera o derrubou. A coisa ficou cheirando meu avô ali caído, paralisado de medo. Mas logo depois foi embora. Então, o meu avô conseguiu se levantar e correr para dentro de casa. A minha avó acredita que a criatura era o homem que veio mais cedo em sua casa procurar o tal José. Após a minha avó contar isso para sua comadre, a mesma riu e disse que o meu avô era um velho medroso. E ele, assim como muitos naquela região, acreditava em lobisomens. Mas ela só acreditava vendo. E também disse que o meu avô deveria ter visto um cachorro, porque todo mundo via e menos ela. Bem, a minha avó não rendeu o assunto. E então a sua comadre foi embora. Os dias se passaram, e certo dia, quando o entardecer estava dando lugar ao anoitecer, a comadre da minha avó, que morava sozinha, pois o seu marido havia falecido e os filhos eram casados e moravam na cidade, ela estava a olhar pela janela, quando ao longe na estradinha ela viu surgir uma procissão. Ela estranhou, pois ela frequentava assidualmente a igreja e não sabia sobre nenhuma procissão naquela noite. E também não tinha ouvido tocar o sino da capela comunitária. Então, a comadre ficou a observar a procissão. E à medida que os marchantes foram se aproximando, ela notou que todos usavam túnicas negras e longas, seguravam uma vela na mão e tinham a cabeça coberta por uma espécie de capuz negro. Quando a marcha passava em frente à casa da comadre, curiosa como ela era, ela tentou de todo custo ver quem eram aquelas pessoas, mas não conseguia enxergar os seus rostos, pois a única iluminação que havia ali era das velas que os marchantes seguravam, e também da lua cheia que brilhava no céu. Aquela noite era lua cheia do dia 31 de outubro, e existiam muitas superstições no vilarejo acerca desse dia. Mas a comadre era muito cética e achou se tratar apenas de uma procissão comum. Mas curiosa como ela era, ela decidiu seguir aquela procissão de longe. Os marchantes caminhavam rumo a uma trilha que havia dentro da mata, e dali eles seguiram marchando por quase 2 horas, até chegarem em uma clareira no pé de um morro. Nessa clareira havia uma grande pedra com várias oferendas em cima da mesma, e em sua volta havia várias estacas com tochas acesas em suas pontas. E mais à frente havia alguns animais amarrados pelas patas ali no chão.
eram cabras e alguns porcos. A comadre se escondeu atrás de uma árvore e ficou ao longe observando tudo aquilo, pois ela queria saber quem eram aquelas pessoas. Existiam por volta de umas 20 pessoas ali, entre homens e algumas mulheres. Então, eles tiraram as túnicas e ficaram totalmente nus. Deram as mãos e formaram uma espécie de círculo humano em torno da grande pedra. E em seguida, começaram a fazer um tipo de oração em uma língua desconhecida, que parecia ser um idioma muito arcaico. Depois das orações, eles começaram a ter relações sexuais entre eles. E a comadre, assustada, já pensava em ir embora dali. Até que ela começou a perceber que aquelas pessoas faziam sons animalescos. Então, ela decidiu ficar mais um pouco observando. E foi aí que ela notou que os corpos dos presentes ali naquela cerimônia macabra estavam assumindo uma forma animalesca. E logo, todos os presentes começaram a se debaterem no chão e se transformarem em bicho. A comadre percebeu que todos no vilarejo que falavam que o lugar era assombrado por lobisomens estavam certos, pois não tinha outra explicação para aquele fato que ela presenciara. Aquelas pessoas se transformaram em criaturas trevosas. Porém, uns eram diferentes de outros. Alguns tinham pelos negros, e as mulheres que se transformaram tinham uma pelagem marrom. E somente um dentre todos tinha uma pelagem acinzentada. As criaturas tinham cabeças como de um cachorro pastor alemão, porém com um focinho bem menor. Tinham longas presas e longos braços que até se arrastavam no chão quando as criaturas ficavam parcialmente de pé. E quando eles se punham de quatro, os cotovelos se arrastavam no chão. As criaturas se investiram contra os animais e começaram a devorá-los ferozmente. A comadre aproveitou o momento para correr dali. E ela não quis nem saber de ficar em casa. Dali mesmo, ela correu para a casa da minha avó, mesmo sendo mais longe. A minha avó abriu a porta para a comadre e ela estava pálida e não dizia uma palavra. E mesmo a minha avó insistindo em perguntar a ela o que aconteceu. Pouco depois, a minha avó, o meu avô e a comadre começaram a escutar uivos altíssimos se aproximando. A comadre, em pânico, se trancou no quarto da casa e começou a orar. O meu avô e a minha avó foram até a janela ver do que se tratava. E quando olharam para a estradinha, eles quase caíram para trás, devido ao susto que tomaram. Ali, na reta da estradinha deserta, havia uma matilha de cães negros e muito grandes. Porém, alguns se colocavam de pé e ficavam eretos como uma pessoa, porém com uma postura muito irregular. Eles vieram caminhando em direção à casa e lá ficaram por várias horas parados. Os meus avós apagaram os lampiões e naquela noite ficaram os três no quarto orando. O som de uivos e grunhidos eram ouvidos constantemente lá fora.
O medo da comadre foi tanto que ela ficou até morando com os meus avós por algumas semanas. E certo dia, quando a minha avó foi até a feira da cidade, ela foi abordada por aquele mesmo homem que chegou em sua casa procurando o tal do José. Ele pediu desculpas à minha avó e disse que esse José era inimigo dele e dos irmãos dele, e que o tal José havia se escondido no bananal que ficava aos fundos da casa da minha avó, e por isso o cheiro dele vinha de lá. E a princípio ele achou que a minha avó estava acobertando seu inimigo, mas depois percebeu que ela não sabia de nada. E antes daquele homem misterioso se despedir da minha avó e ir embora, ele deu um último recado a ela. Ele disse para a minha avó avisar a comadre para ela parar de bisbilhotar o que não era da conta dela, pois naquela noite de lua cheia de Halloween, quase que a comadre bisbilhoteira virava a refeição dele e dos irmãos dele. O homem foi embora e aquela alcateia nunca mais foi vista na região. E o recado a minha avó nunca deu à sua comadre. E mesmo algumas décadas se passando desde então, até os dias atuais, ainda se tem relatos de lobisomens naquela localidade. E muitos ali até dizem conhecer quem se transforma nessa fera. Boa noite.